Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos no dia de hoje, a segunda parte dos degraus do amor. Que espero que a mensagem que você assistiu ontem, a primeira parte, possa estar causando um impacto profundo na vida de vocês. E na minha tem causado bastante. Hoje nós vamos para a segunda parte, ok? Vamos continuar ainda do domínio próprio. Lembrando, domínio próprio, se a gente fosse descer, domínio próprio, conhecimento, virtude e fé. Então, todos começam na fé, mas no amor, nem todos chegam. E eu disse ontem que muitos estão aí no caminho, talvez no domínio próprio, chega no degrau do domínio próprio, fica. Porque a virtude é mudar de pensamento. Mudando o pensamento, muda seus sentimentos e as ações. Então, acrescentou a sua fé uma mudança de sentimento, de ações, de pensamento. Depois disso, você acrescenta conhecimento próprio, conhecimento mais profundo, né? Conhecimento próprio, conhecimento mais profundo das coisas de Deus. E aí você vai conhecendo a Deus por quê? Para quê? Para você obedecer, para você ter mais mente boa, mais pensamentos bons e agradáveis, para você parar de questionar a Deus e aceitar mais. E aí também a parte do domínio próprio, que é autocontrole em tudo, principalmente nos desejos da vida. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, muito obrigado por tudo. Abençoe, Senhor, esta mensagem de hoje. Vamos continuar e vamos completar o dia de hoje. Abençoe os nossos queridos também, em nome de Jesus. Amém. Domínio próprio. E essa expressão domínio próprio vem do sentido de a pessoa ser forte e robusta. A pessoa tem que ser robusta, tem que ser forte para ter autocontrole. Para na hora de falar, não vou falar. E não é só falar de ação, é falar aqui. Eu estou falando de palavrão, mas tá aqui está falando, e em especial, domina os seus desejos e paixões. 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 Tem a ver com os apetites sexuais. Ah, eu posso fazer isso, eu posso fazer, porque eu estou casado, que agora eu posso tudo. Pode nada, irmão. Pode não. Pode não. Quem disse isso? Aonde está escrito isso? Qual palavra de Deus diz isso? Deus permite sim. Deus dá liberdade para os que são casados. Quem disse tudo? Tem muitas práticas sodomitas que porque é casado que tem que fazer, não. Assim como Sodoma e Gomorra queimaram no fogo, vai queimar, vai ter muito casamento. Aqui, a questão não é casamento, né? Então não vou falar sobre isso. Domínio próprio. Então, olha só, eu tenho fé, agreguei a fé à virtude, que é a mudança de pensamento, sentimento e ação. Depois disso, eu agreguei uma segunda escada, segundo degrau, conhecimento profundo de Deus. Agora, depois que eu tenho o conhecimento profundo de Deus, eu agrego o domínio próprio. Eu tenho que, agora, com todo esse conhecimento, com toda essa minha mudança de pensamento, então, domínio próprio. Eu não faço isso. Poxa, o pastor tem um autocontrole ali, tá. É isso aí. Agregando ao domínio próprio a perseverança, porque, queridos, se você não perseverar, o que acontece? Você vai para a lona. É quando você tropeça na escada e cai. Tem muita gente que está estirado no chão. Já desceu os degraus todinho. Sabe? Quando você cai e vai descendo. Tem gente assim, queridos. Talvez você está até ali pensando e tal, mas é. E o que é perseverança? Constância. A perseverança aqui no original é constância, ou seja, domínio próprio. Eu não posso ter domínio próprio hoje e amanhã não ter. Eu não posso ter conhecimento de Deus hoje e amanhã não ter. Eu não posso ter uma virtude boa hoje e amanhã não ter. Eu tenho que ter o quê? Constância. Por isso, crente que sobe e desce, sobe e desce. Porque a nossa fé é assim, irmão, sobe e desce. Não é não. Quem disse isso? A sua fé está ali embaixo.
você tem que acrescentar à sua fé a virtude, conhecimento, domínio próprio e agora perseverança. E perseverança é constância. Um cristão constante. Olha só, constante. Escorregou, caiu. Não é diferente? Uma pista boa, você está dirigindo uma pista boa, tem um buraco que você não viu. Aí você fala, olha, a pista foi boa, mas tem um ou outro buraco ali que tem que tomar cuidado. Agora, o outro é que caminho ruim esse, rapaz, horrível. Isso arrebenta o carro. Não é assim que a gente fala? Quem tem carro e anda numa estrada ruim, tá cheio de cristão. O que eu vou falar? Meu amigo, se você não tem domínio próprio, você não tem como chegar lá. Então, para você ter domínio próprio, você precisa ter conhecimento de Deus. Para você ter conhecimento de Deus, você precisa mudar o seu pensamento. Para você mudar o seu pensamento, você precisa ter fé. Aí, ó, eu estou descendo as escadas, agora eu estou subindo. Agora, quando você tem fé, você tem que mudar o seu pensamento, mudar das coisas do mundo. Morreu para o mundo. Depois que você morre para o mundo e muda as suas coisas do mundo, você agrega o conhecimento, você busca mais o conhecimento de Deus. Depois que você tem esse conhecimento, que você já cresceu, você domínio próprio. Você tem que aprender a domar, a segurar. Uma é a parte teórica, começa o domínio próprio a ser a parte prática, a prova prática. Após isso, você precisa ser constante. Constante, não tem que ter altos e baixos, não. Ó, ó, constante. E essa palavra constante não é só constante, não. É característica da pessoa que não se desvia do seu propósito, de sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provas e sofrimentos. Pergunto para você: Abraão foi constante ou não foi? Foi. Teve erros, mas ele foi constante? Foi. Ele não desviou do propósito de Deus. Davi teve lá o pecado com Betseba. Ele era uma pessoa constante ou não? E aí? Você entende o que eu quero dizer? Me diga para mim que ele não Davi é inconstante. Que para você? Desculpa aí, irmão. Davi era constante. Quem era inconstante? Sansão. Ah, eu quero fazer isso que me agrada. Davi teve erros? Teve, erro grave. No entanto, você vê ele constante, constante, constantemente ele confessava ao Senhor. Outros não faziam isso. Então, queridos, constância, precisa ter constância. Agrega a constância o quê, queridos? A palavra continua. A perseverança agrega a piedade. O que é piedade? É literalmente reverência, fidelidade a Deus. O sentido é de ser submisso. Vem do sentido de ser submisso. Então, uma pessoa piedosa é uma pessoa submissa a Deus, que ela tem reverência com as coisas de Deus, que ela não mistura o santo com o profano. Ela pode ter erros, mas ela tenta fazer o melhor para Deus. Isso é ser uma pessoa piedosa. Ó, aonde você está nesse grau, né? Nas escadas da santidade, do amor, né? A escada do amor. Porque o último degrau é o amor. Piedade. A igreja precisa de pessoas piedosas. Não é isso? Virtude, mudança de pensamento, domínio próprio, dominar as paixões, inclusive as sensuais. Se eu tenho que dominar as paixões, inclusive sensuais, eu vou ficar vendo novela? Eu vou ficar vendo filme que tem cenas indecentes? Eu não estou falando nem de filme pornográfico, não. Porque hoje, não, evitar. Eu tenho que dominar. Como é que eu vou dominar vendo as coisas? É por isso que está cheio de irmãos sem domínio próprio. Então é virtude, conhecimento de Deus. Depois desse conhecimento, domínio próprio das paixões. Depois desse domínio próprio, a perseverança, que é a constância. Depois da constância, a piedade, que é submissão a Deus. Para que você quer crescer?
para ser submisso a Deus. Então, queridos, por que você não reage? Por que você não xinga quando alguém te xingou? Porque você é submisso a Deus e aprendeu que não deve xingar. Então, porque você é submisso a Deus, você não xinga. Porque você é submisso a Deus, você não trata mal o próximo. Porque submisso a Deus, você abandonou o vício. Porque submisso a Deus, você largou a prostituição. Porque a Deus. Porque você é submisso a Deus, você aceita as coisas que a igreja faz. Ah, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu tenho que botar a boca no trombone mesmo. Jesus diz assim: Bem-aventurados sois quando vos perseguirem e vos mentindo, injuriarem, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Depois que você tem a piedade, que é submissão a Deus, você tem que ser submisso a Deus. Por ser submisso a Deus, você é submisso às autoridades, porque Deus constitui as autoridades. Porque tem que protestar. Está cheio de gente cristão dizendo que tem que protestar. Quem protestava eram os profetas, verdade. E eles eram perseguidos e mortos. Só que eu não encontro esses profetas hoje. Não encontro, irmãos. Esses protestos aí não tem nada a ver com profeta, não. Se for, tudo bem. Mas se não for como profetas, já sabe, né? Vamos lá. Por que amor? Amor não, fraternidade. O que é fraternidade? É o amor entre irmãos. Literalmente a palavra fraternidade é Filadélfia, é um amável irmão, um amável companheiro, ou seja, um amigo. É como se fosse alguém da família. Pergunto para vocês: esse deveria ser a base de todos os crentes, porque a gente chama um ou outro de irmãos e literalmente é fraternidade. Filadélfia, no grego. Então, queridos, note que nem isso tem. Imagina, pastor, na minha igreja todos são unidos, todos são irmãos em Cristo. Amém, irmão, me chama para lá. Eu quero ser pastor dessa igreja também. Só que às vezes nem entre os pastores tem isso. Amor entre irmãos, um pastor contra o outro, um fala mal do outro, papapá. Sabe? No mínimo lá que tinha que estar. E quando a gente olha, quantos são assim? A gente é com os nossos. Para isso precisa ter intimidade. Para você dizer que ama o seu irmão, você tem que ter intimidade. Então, este é o amor fraterno. E aí, agregando o amor fraterno, que o amor ágape, que é o último passo, que é o amor. Ou seja, da fé para o amor ágape tem 7 degraus. O último degrau é o amor ágape. E esse amor ágape é literalmente o seguinte, eu vou terminar. Amar ternamente. Gostar muito, muito, muito daquela pessoa. Como homem, dificilmente a gente vive numa sociedade que a gente não fala, eu amei, eu amo fulano, eu gosto muito. Quando a gente gosta muito de alguém, a gente se esforça por ela. Não é simplesmente um companheiro ou um amigo qualquer, porque a gente tem amigos e amigos. Esses amigos de cima é o ágape, é o que você faz a mais, é o que você dá uma segunda milha, é o que você acorda de madrugada. É o que você se desespera quando o filho dele, do filho do seu amigo está sofrendo, tá? Você fica passando mal. É diferente do fraterno, é mais sublime. Para que isso? Para que subirmos esses degraus todos? E aí eu digo para vocês, olha, você saindo da fé, você sobe a escada da virtude. A virtude é a mudança de pensamentos, sentimentos e ações. Então você muda a mente, depois os sentimentos e depois as ações. O que você vai falar, o que você vai fazer. Acrescentou isso? Conhecimento de Deus. Estudar mais a Bíblia, pelo menos. Mais a Bíblia, lição, buscar mais a Deus, conhecimento mais profundo. Depois disso, domínio próprio.
Quanta gente fica no meio do caminho porque não tem nem domínio próprio. Até busca estudar mais de Deus, mas continua sem domínio próprio, sem autocontrole, principalmente para as coisas, para as paixões sexuais, porque o tema é esse. Depois disso, perseverança. Essa palavra perseverança é constância. Você precisa ser constante. Não pode ser assim, alto e baixo. A vida de um cristão não é de alto e baixo. Se você vive no alto e vive no baixo, volta para o alto, volta para baixo, é porque você está caindo na escada. Significa que você não está perseverando, porque é algo constante, constante, constante. Depois disso, depois de você ser constante no domínio próprio, porque para você cair é porque você também não teve domínio próprio. Então, para que você e quando a gente cai da escada machuca. Então, depois disso, você vai para uma outra parte. E essa parte é o quê? Piedade. É você ser fiel a Deus, você ser reverente a Deus, você ser submisso a Deus, sabe? Parar de questionar, de enfrentar, seja que seja as coisas. Você é submisso a Deus. Acabou. Você evita, olha, se a gente fosse mais submisso, a gente parava de reclamar muitas coisas da igreja e o que acontece aí fora. Passou da piedade, vem a fraternidade e aí termina com o amor ágape, que é esse amor mais sublime, é você amar muito, muito, muito. E isso, queridos, você olha para a igreja. Quantos você ama profundamente dentro da sua igreja? Só você vê. E esse é o sublime. A igreja deveria ter isso. Porque o amor entre muitos esfriaria. Jesus não disse isso? O evangelho do reino chegará a todo mundo. Então virá o fim. Mas o amor de muitos esfriaria. O amor da igreja. A gente está olhando isso. Não tem amor. Quase não tem amor. Não tem. Porque por essas coisas, verso 8, iniciando e estando em vocês e aumentando, colocam vocês como não inativos. Essa palavra inativos é literalmente não preguiçosos. Está cheio de cristãos preguiçosos porque não tem essas coisas que eu acabei de falar. Então, se essas coisas estiverem em nós, então a Bíblia está dizendo no original que a gente não. Essa palavra inativo no original é não preguiçoso. A gente não vai ser um cristão preguiçoso, nem mesmo estéril, porque aqui continua dizendo infrutuosos, estéril. Já viu cristão estéril? Isso é duro de ouvir. Quer dizer, eu sou estéril, pastor? Não. Se você tem a parte da escada. Pastor, mas eu estou lá embaixo ainda. Então, meu irmão, se você foi batizado ontem, tudo bem. Agora, se você tem anos de igreja, não subiu nada? Percebe, queridos? Isso é graça, isso é graça. Lembra que eu falei que é graça? Graça, eu vou ler de novo para vocês. Porque Pedro, quando começa lá, durante a semana eu falei sobre isso, lá no início, né, da mensagem de Pedro, verso 2, graça e paz. Essa palavra graça, com todo respeito, eu quero ler para vocês. Ó. O que significa graça? A bondade e misericórdia pela qual Deus, exercendo a sua santa influência sobre as suas almas, voltas para Cristo. Então, o Senhor exerce uma influência sobre a minha vida e a sua, trazendo para Cristo, guardando, fortalecendo, crescendo com que cresçam, fazendo com que cresçam a fé cristã, o conhecimento, a afeição e desperta o exercício das virtudes cristãs, que são esses degraus. Isso é graça. Então, o amor de Deus é a graça. Sabe? Às vezes a gente só diz que está na graça, que está na graça e está na graça, mas de graça mesmo a gente não tem nada, muitas vezes. Então, isso precisa mexer com a gente. Olha quanta coisa que a gente precisa melhorar. A gente precisa crescer. E tendo isso, a gente não vai ser estéril, sem produzir o que deveria produzir, porque está aqui o texto. Não sejais inativos e infrutuosos no pleno conhecimento, e o texto continua dizendo, olha só, em direção ao conhecimento preciso e correto do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente não consegue entender a Deus, questiona a Deus, porque não cresce espiritualmente.
E o texto continua no verso 9 dizendo o seguinte: pois aquele que tem essas coisas, que, olha só, visto que estes, se não estiver presente, ou seja, se não estiver, se não tem, se só tem a fé, eu não tenho amor, eu não tenho a fraternidade, eu não tenho a piedade, eu não tenho perseverança, domínio próprio, estou descendo a escada, conhecimento profundo de Deus, virtude, que é a mudança da mente, e eu só tenho a fé, só fico na fé, porque eu sou desse jeito, pastor, e eu vivi assim, vou morrer assim. Olha o que Pedro diz. Pedro, que também era assim. Me deixa andar. Se é o Senhor, mestre, me deixa andar nas águas. Senhor, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Negou. E sofreu. Então, ele diz: visto que quem estas coisas não estão presentes, né? Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, no original é isso. Visto que estes, ou seja, essas pessoas que não têm essas coisas presentes aí está escrito cego, mas no original é mentalmente cego, vendo vagamente. Aqui está dizendo vendo só o que está perto, vendo vagamente. Ó, eu vejo isso aqui, só isso. Vagamente eu estou vendo as coisas. Somente o que está perto. Só perto, perto, perto. Eu olhando para a câmera, acabou. Só isso, eu não vejo mais nada. Mas está falando das coisas espirituais. Então, olha só, quando eu vi essa mente mentalmente cego, é o contexto de Laodiceia. Porque Laodiceia, quando fala para usar o colírio, é mentalmente cego. Lógico, colírio cura a cegueira de alguém? Não cura. É porque a pessoa está obstruída, está com a vista obstruída. Por isso que a Bíblia fala que é cego o povo de Laodiceia, o povo dos últimos dias. E aí usa colírio para lavar os olhos, para voltar a enxergar. E aí, quando eu li aqui, é mentalmente seco. Opa, esse aqui é uma mensagem para Laodiceia. Então, o texto continua vendo vagamente somente o que está perto. E essa expressão de ver vagamente, sabe qual é o sentido de ver vagamente? Olha só, vem do sentido de algo que estava secreto, de grandes mistérios, confiado a pessoas especiais, mas que não conseguem enxergar. Não, ou seja, a pessoa não consegue enxergar o que Deus lhe confiou. Isso é ver vagamente. Crente reclamão. É isso aí. Crente reclamão não enxerga as coisas de Deus. Por isso reclama o tempo inteiro. Então, eu não sou um crente reclamão, queridos. Já aprendi a não reclamar. Aprendi mesmo. A duras penas a não reclamar. E se você ainda não aprendeu, você vai aprender, queridos. Espero que não a duras penas. Mas é melhor a gente ser corrigido por Deus do que ser destruído no fogo, do lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz que Deus repreende e disciplina todos quanto pois ama, se pois zeloso e arrepende. Ou seja, Deus vai bater na gente, sim, vai. A sociedade diz que a gente não pode repreender, não pode usar a vara, a Bíblia diz que Deus vai usar. Deus vai usar. É melhor Deus usar a vara sobre mim, sobre você, do que ele não usar. Ou seja, Deus vai enviar as provações para a gente aperfeiçoar, queridos. A gente precisa crescer na caminhada dos céus. Olha só, olha para as igrejas. Quais igrejas têm esses degraus? Quais? Aí não falo tá só da minha igreja adventista, não. Vai nas outras. E o texto ainda continua falando. Por que ele é mentalmente cego? Porque ele só enxerga vagamente por causa de uma coisa. Olha só. Esqueceu da purificação dos seus pecados. O indivíduo esqueceu que era pecador. Ó, esqueceu que Deus perdoou, esqueceu que foi batizado, porque a purificação dos pecados, como é que é a nossa purificação dos pecados? No batismo. Tem gente que frequenta a igreja e não quer batizar. Não, não precisa, eu já mudei de vida. Mudou, mudou. Então batiza, irmão. É igual aquele namorado que namora a menina e vamos casar? Não, eu já te amo, meu bem. Para que casar? Para que casar? Eu já te amo. Ama nada, sem vergonha.
Então, a gente precisa acordar. Ah, eu já sou batizado. Que bom. Qual degrau da escada você está? Porque você não pode estar na fé. Então, você não pode. Você tem que estar mais. A fé é lá embaixo. Pô, parece até assim, né? Demais. Mas não é, queridos. Pedro não está colocando a fé lá embaixo. Pedro está dizendo que o mínimo que a gente tem que ter é fé. Mas se a gente tiver fé, a gente até pode ir para o céu, mas vai enxergar vago, perdido, aquela lanterna que nem acende direito. Porque a gente precisa ter as outras coisas, a gente precisa ter. Como é que a gente vai ter? Buscando, subindo escada, dá esforço, ou no caso, esforço subir escada, irmão. Cansa subir escada. Mas a gente precisa do Espírito Santo na nossa vida. Tem gente que nem acredita em Espírito Santo, como é que vai subir? Não vai. Aí não enxerga mesmo. Não, não, Espírito Santo não existe, isso não existe. E aí, queridos, as pessoas esquecem da purificação dos seus próprios pecados. E aí começa a xingar o outro, reclamar do outro. Não estou falando que não deva ter julgamento na igreja, pela igreja, se for feito da maneira correta. Alguém errou, tem que ser repreendido. Não estou falando disso. Eu estou falando de irmãos que acusam A e B simplesmente por acusar e se esquecem de quem foi ou como foram. Se esquece da purificação dos seus pecados. E eu termino com os dois últimos versos, o 10 e o 11, diz assim. Aí Pedro conclui: por esse motivo, irmãos, procurai, esforcem em um grau muito maior. Aqui está dizendo com diligência. No original é se esforcem em um grau muito maior, tornem prontos, preparados. Essa palavra prontos e preparados, ou seja, como a palavra está confirmado, né? Não, vocês tornem prontos, estejam preparados. É mais do que confirmar. É como alguém designado ou ordenado para alguma coisa. Eu e você fomos ordenados para alguma coisa. Deus escolheu a mim e a você, não é à toa. O original não é a palavra confirmar, é mais do que isso. É você estar pronto, é você estar preparado. Mas para quê? Para que você tem que estar pronto? Para que você tem que estar preparado? Porque você foi designado, você foi ordenado a alguma coisa. Você foi designado a alguma coisa. O Senhor escolheu. Você lembra lá da eleição que Deus escolheu por sorte lá? O verso 1, que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. E se obtiveram, Deus escolheu por sorte. Então, por que Deus me escolheu e não escolheu você não, porque você é da igreja, então Deus escolheu você também. Por que Deus não escolheu lá um mendigo? Por que Deus não escolheu o presidente da Câmara? Ah, talvez seja religioso, tem muita gente religiosa. Estou dando um exemplo, tá? Por que Deus não escolheu o presidente A, o presidente B? Por que Deus escolheu a mim? Porque ele, ao me escolher, ele fez o quê? Tá aqui. Ao escolher a gente, ele designou você. Se ele escolheu a mim, ele me designou. Pregue, filho, o evangelho. Eu vou te dar as coisas. Pregue. E hoje as pessoas são designadas por Deus, mas cruzam o braço e estão felizes com a salvação apenas. Não pregam, não falam, não mudam de vida, estão felizes, estão virando assim, crescendo espiritualmente só para os lados, não cresce de fato em direção aos céus, sabe? E o texto termina os versos, o final do verso 10 e os versos 11, porque olha só, porque ao fazer isso, ao a gente fazer isso, a gente aceita o nosso chamado e o convite à eleição, né? Nós fomos eleitos. É isso aí. Deus escolheu pelo livre-arbítrio me dar a fé. Eu conheço a fé. Que bom que eu não nasci no meio da guerra lá no Líbano. Que bom que eu não nasci lá no meio. Olha o que eu estou falando. Que bom que eu e você não nascemos na guerra no Líbano. Que bom que eu e você não nascemos lá no meio dos povos da África. Ah, pastor, eu queria ter nascido lá na Europa, queria ter nascido no Japão, queria ter nascido. Que bom que você nasceu no Brasil, irmão. E por ter liberdade conhece o Evangelho, porque tá cheio de europeu perdido, sem salvação. Tá cheio de americano, no maior país.
cristão do mundo perdido. Tá cheio de gente lá no Japão, riquíssima, perdida, porque odeia a Deus, aprendeu outras coisas. Que bom que na eleição de Deus, Deus escolheu você para nascer aonde você está. Agora, se ele escolheu você para nascer aqui, para não estar lá, para ser de tal igreja, para não ser de lá, é porque Deus te ordenou para fazer alguma coisa. É para a gente pregar aos de lá. Senão, Deus deixava a gente lá, chamava outros para vir falar da salvação para a gente. Olha aí a responsabilidade. E aí, você gostaria? Eu, com todo respeito, queridos, não gostaria. Moisés, você vai nascer numa família riquíssima, 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 milionária. Você vai ser, você vai ser lá da realeza da Inglaterra, né? Porque a gente não quer pouca coisa, a gente quer coisa grande. Mas você não vai conhecer o sábado. Você não vai conhecer sobre carne de porco. Você não vai nascer em religião nenhuma. É só que a realeza britânica tem ali a igreja anglicana, né? Então é difícil a gente mensurar isso. Mas você vai nascer lá, na família imperial japonesa, pronto, que não tem nada a ver com o cristianismo. Eles seguem outro tipo de religião, tá bom? Você vai ter muito dinheiro, mas você não vai ter o meu conhecimento. Vai precisar que alguém pregue o evangelho para você. Você vai ter dinheiro para comprar mansões de milhões de dólares, mas você não vai ter o meu conhecimento. Posso voltar no tempo e te fazer nascer lá? Queridos, eu não sei se você aceitaria isso. Hoje, sexta-feira, não sei nem o dia de hoje, dia 28 de agosto. Eu não. Eu sou feliz, queridos, com o conhecimento que eu tenho de Deus. Só fala isso porque o senhor tem as coisas, o senhor recebe, pastor. Queria ver se o senhor estivesse na miséria, se o senhor ia escolher. A questão não é miséria, é o conhecimento de Deus. Fui moço, agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O justo pode passar perseguições? Pode. Jó passou. Quantos vocês veem aí fora que estão subindo nessas escadas que eu acabei de falar e são miseráveis? Literalmente. Quantos aí fora estão na miséria, literalmente, que têm esses frutos do Espírito? Me diga um, só um, umzinho. Eu ainda vou dizer um sobrenome bem brasileiro. Me diga umzinho da Silva. Miserável mesmo, miserável, pobre, pobre, que vive debaixo da ponte, mendigo, que tenha essas qualidades aqui, que eu acabei de ler, que Deus deu para mim e para você. Me diga um só. Pode colocar nos comentários do vídeo. Eu vou estar aguardando. Você conhece alguém íntimo de Deus, alguém que ama o seu próximo, alguém que realmente tem um conhecimento profundo de Deus, que tem domínio próprio, que é perseverante, que tem a piedade, que é reverente a Deus, que é fraterno com os irmãos. Você conhece alguém na miséria? Me diga o nome de um. Coloque aí nos comentários. Eu não trocaria. Deus me escolheu, Deus me elegeu pela sorte dele. Na verdade, a sorte lança a sorte. Mas graças a Deus que ele me escolheu, queridos. Aí eu te pergunto,
Ele escolheu para mim e para você algo muito mais precioso do que o dinheiro. Concorda? E me ordenou a pregar, para falar para os outros. Estamos nós falando? Porque se nós não falarmos, as pedras vão falar. Deus vai usar até pedra para falar. E o verso 11 diz assim: Pois desta maneira vocês estarão supridos ricamente o caminho que conduz a um lugar, como um portão em direção ao reino dos céus. Olha só, se nós tivermos esses dons e pregarmos, nós não seremos infrutíferos, nós não seremos preguiçosos, e o nosso caminho vai estar suprido ricamente no caminho que conduz a um portão. Portão, a porta do reino dos céus. Mas antes de chegarmos no céu, a gente está aqui na terra. E sabe o que acontece aqui? Olha só o que quando Pedro, no verso 10, diz assim: procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação. Por isso que bota confirmar, porque Deus já me escolheu, Deus já me elegeu. Mas é no dia a dia que eu vou demonstrar se eu aceitei o chamado, porque vocação é chamado. E eleição é realmente Deus me escolheu. Deus poderia ter escolhido o imperador do Japão. Ele escolheu a mim. Ele deu a mim. Deu a você, não deu ao imperador do Japão. A guarda do sábado, os dons do Espírito Santo. Ele deu a mim. O que eu vou fazer com isso? Vou querer o dinheiro dele? Ou eu vou pregar e vou mostrar para ele que eu tenho um dom? Rapaz, duvido que só vá no Japão. Você entendeu o que eu falei? Antes de chegar lá no Japão, eu posso chegar nas pessoas ao meu redor. Deus escolheu a mim e a você e não escolheu os outros. Para quê? Estou eu fazendo? Ao fim da vida vai confirmar a eleição ou não. Se valeu a pena ter escolhido Moisés ou não. Se valeu a pena ter escolhido você ou não. Para que isso? Olha só, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. No original é literalmente não tropeçar em tempo algum. Tá aí, pastor, o senhor disse que nunca falou aí de impecabilidade. O senhor está dizendo, ó, não tropeçareis em tempo algum. O cara se tornou impecável. Verdade. E é isso que Deus quer dizer? Não. Eu quero ler com vocês essa parte antes do verso 11, que o verso 11 é chegar ao reino dos céus. Então, peraí, como é que eu não vou tropeçar mais? Essa expressão aqui, olha só, vamos lá. Fazendo isto, desta forma, de forma alguma e em momento algum vocês cairão em miséria ou farão alguém tropeçar. Então, no original depois da eleição aí, a palavra eleição, diz assim: visto que vocês fazendo estas coisas de forma alguma e em momento algum cairão em miséria. Já muda, né? Realmente, cair em miséria. Eu não perguntei, um miserável? Conhece alguém miserável? Conhece alguém que tem essas escadas aqui em miséria? A Bíblia me mostrou um, Jó, mas ele não permaneceu miserável. Apesar dos amigos dizerem, confessa, porque se você está vivendo desse jeito é porque você está em pecado. Quanto tempo Jó ficou miserável? A Bíblia diz que Deus acrescentou até anos de vida. Então, a Bíblia diz um. Pode existir pessoas como Jó, que foram fiéis a Deus e tem essa escada aqui? Pode. Mas me diga um, meu irmão. Me diga um, você que é amigo de Jó. Então, o texto ainda continua. Não cairão em miséria ou farão alguém tropeçar. Então, irmãos, a perfeição de Deus, neste contexto de impecabilidade, a ênfase não é no individualismo, porque ele diz ali, ou farão alguém tropeçar. O que é fazer alguém tropeçar? É você influenciar alguém a cair. Então a ênfase é em companheirismo e não no individualismo. As pessoas usam a perfeição de Deus para dizer: eu sou perfeito, eu sou santo e imaculado, jamais caí. Agora, pastor, desde que eu me batizei, nunca mais cometi pecados. O contexto aqui de Pedro, não. Ele está falando de irmãos.
Olha só, verso 10. Por isso, irmãos, procurai. Irmandade. Não é individualidade. Então, irmãos, se vocês procurarem ser diligentes com isso, vocês não vão tropeçar. E esse tropeço não é o tropeço individual, queridos, é o coletivo. É quando você está com alguém e vamos para a balada? Um servo de Deus não vai para a balada. Moisés, o que tem que comer um negocinho de porco? Ninguém está vendo. Um servo de Deus não estimula o outro a fazer isso. Está aqui. Vocês não cairão em miséria. Vocês não farão os outros tropeçarem. Percebe? Você não faz o outro tropeçar. Essa é a questão aqui. Não é você que nunca pecou, mas você que não faz o outro tropeçar pelo coletivo, você tem as suas lutas. Agora você consegue entender o que Pedro está dizendo? Pedro não está dizendo de impecabilidade. Pedro está dizendo você não vai fazer os outros tropeçar, filho. Você não vai ser uma pedra de tropeço. As pessoas vão olhar para você e vão buscar a perfeição em Cristo. Olha, estamos precisando aprender com Pedro. Pedro é a pedra. Se Deus mudou aquela pedra, meu irmão, pode mudar você. Pois desta maneira, porque aí sim, aí quando você não estimula ninguém a cair, aí o seu caminho em direção aos céus, o verso 11, está suprida abundantemente o caminho em direção aos céus. Eu vou terminar o dia de hoje. Espero que você tenha aprendido sobre estes momentos e que a sua vida mude completamente. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai querido, muito obrigado por tudo. Obrigado por este conhecimento tão profundo de Pedro. Quantas coisas a gente aprendeu durante esta semana? Desde terça-feira, terça, quarta, quinta e sexta, 4 dias para entender um capítulo, na verdade, uma parte desse capítulo. Como Pedro cresceu na graça, Senhor. Como Pedro cresceu no conhecimento do Senhor. Como Pedro aprendeu a ter domínio próprio. Como Pedro aprendeu a ser perseverante, Senhor. Como Pedro aprendeu a ter piedade. Como Pedro aprendeu a ter fraternidade. E aprendeu o amor ágape, entregando-se ao Senhor em sacrifício. Como Pedro cresceu, Senhor. Alguém que falava demais, alguém que falava que era melhor que os outros, alguém que sempre se colocava na frente dos outros. Como o Senhor mudou esse homem, Senhor? Muda a gente também. E obrigado porque o Senhor nos escolheu. O Brasil não é o melhor de todos os países dessa terra. E nem nós somos mais ricos do que o resto do mundo. Mas nós temos um conhecimento que talvez ninguém aí fora tenha. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Agora, nos ajude a termos coragem, vergonha nas nossas vidas para pregarmos este Evangelho a outros que não foram escolhidos por Ti para pregar. Por isso, nos dê força para sermos frutíferos e irmos em direção ao reino dos céus, em nome de Jesus. Amém.